Olá, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Horizonte Debate ao vivo e sem modéstia, o melhor programa de debates da TV Aberta de Minas. As reformas estão sendo pautadas muito atuais no dia a dia do brasileiro. No governo Temer foi aprovada a reforma trabalhista. Agora, no governo Bolsonaro, trabalha-se para aprovar as reformas previdenciária em reta final de debates no Congresso e a reforma tributária, a próxima, com o objetivo de melhoria econômica para o país. Mudanças nas taxas e nos impostos, política de tributação, destino dessa arrecadação e outros pontos envolvidos nessa área tributária. Para falar sobre isso e explicar melhor essa situação que faz do Brasil o país mais burocrático em termos de imposto, conversam conosco hoje Alexandre Costa, doutor em Direito Público, mestre em Direito Tributário, diretor-presidente do Instituto Mineiro de Estudos Tributários e Previdenciários, diretor da Associação Brasileira de Direito Tributário, professor adjunto aqui da PUC Minas. Geraldo Lima, mestre em Administração Pública com ênfase em Gestão Econômica, pós-graduado em Finanças Empresariais e graduado em Ciências Econômicas. E Marcelo Moraes, coordenador da área Jurídica, Tributária e Legislativa da FEComércio Minas. E mestre em Direito Público, com ênfase em Direito Tributário. Possui MBA Executivo Internacional com ênfase em Direito Tributário, só fera para poder conversar com a gente de um assunto que é um assunto, para a maioria das pessoas, para mim inclusive, me coloco nesse contexto, um assunto difícil. Participe também enviando a sua pergunta para o nosso WhatsApp, no 31 99642 8473. A sua participação é fundamental, tenho certeza que as suas dúvidas serão respondidas por esses três estudiosos e especialistas. Senhores, pergunta de $1 milhão sem tributação, ou seja, livre de impostos. O que fazer, o que começar, na opinião de vocês? O que começar para resolver o problema de tributo no Brasil, professor? Bom, eu acho que o início de uma boa reforma tributária passa efetivamente por uma simplificação do sistema tributário. Como você falou, o Brasil é um país extremamente burocrático, principalmente na questão tributária, né? E há um estudo do Banco Mundial onde nós somos líderes com folga no gasto de horas para cumprir com as obrigações tributárias no ano. Nós gastamos mais ou menos 2.600 horas por ano, sendo que o segundo colocado está lá abaixo das 1.000. Então, simplificar esse sistema já é um início para solucionar esse problema de excessiva carga tributária, de excessiva tributação, da própria complexidade que a gente tem na legislação tributária. Professor Geraldo, começar por onde? Além da simplificação. Eu acho que a transparência também é fundamental. Você mostrar a simplificação dentro de um processo e mostrar também que existe a transparência, você sabe o que você está pagando, quanto você está pagando, para onde está sendo dirigido esses recursos financeiros. Isso tudo vai ajudar as pessoas a entender e a compreender que é necessário, sim, ter imposto. Existe essa necessidade, tá? Mas a gente tem que colocar transparência. Você, por exemplo, você não ter condição de mostrar ou você saber o quanto que você está pagando, isso incomoda. Isso faz com que a pessoa pare e, por exemplo, queira sonegar o imposto. Marcelo, começar por onde? É uma questão complexa. Hoje a gente pega um sistema que, para mim, se mostra falido, né? A começar da análise dos próprios entes federados, né? Municípios, estados e União com déficits fiscais muito grandes. Eles mesmos já não conseguem, né, administrar de forma que gere um benefício para eles próprios. E ali já é um grande começo para a gente ver que o que temos hoje está errado. Então, a partir daí, como muito bem colocado pelos que me antecederam, a questão da simplicidade é muito importante e que, para mim, também tem que vir acompanhada de muita segurança jurídica. Sim. É interessante a gente pensar que quando uma empresa ela precisa de 2.000 e tantas horas para poder colher os seus impostos, isso é um negócio, não tem jeito. Não, e o pior, além desse tempo todo, sem saber se está certo ou não, porque há várias interpretações em várias situações em que temos até fiscais que determinado fiscal entende de uma forma, fiscal entende de outra, o contribuinte
faz de outra, e isso gera, né, a tal da insegurança jurídica E às os vezes, problemas. Marcelo, ela cumpre, ela, conforme a lei, interpreta a lei de uma forma que o judiciário vem interpretando, aí chega ali na frente, o judiciário muda de posição, e aí ele cai na situação de ilegalidade lá atrás, e o Estado vem cobrar. E Então, sem de ter fato, culpa disso, né? sem ter culpa. Esse é que é o problema. De Ele fato, quer cumprir com... uma insegurança jurídica enorme Há um que a gente documentário tem. bacana no Netflix, Indústria Americana. É uma indústria de vidros chinesa. Ela chega e se instala numa planta falida da GM nos Estados Unidos. Então, ali, depois da crise de 2008, várias plantas de montadoras americanas quebraram. E aí ela chega lá... Principalmente pra... Chicago. Isso, Chicago, Detroit, aquelas áreas ali do Nordeste americano. E ela chega para poder gerar emprego, gerar renda, não tanto quanto era antes. Se coloca ali em torno de quase $30 por hora, essa empresa chinesa chega pagando 12. Mas pelo menos tira o sujeito daquela situação de deplorável de desemprego que ela se colocava. Eu fico imaginando uma empresa multinacional chinesa querendo investir no Brasil, pensando assim, como que eu vou trabalhar aqui? É muito desestimulante, né? E como fazer para ser legal dentro desse processo que a gente vive hoje? Essa complexidade, né? Essa dificuldade de você entender qual que é o mecanismo jurídico, até com qual que é o mecanismo econômico de todo esse processo. Mas, senhores, eu estou pensando aqui agora, no tanto de estudo que vocês fizeram, eu não consigo pensar no mínimo 10% do atual Congresso Nacional tendo especialistas como vocês para poder tocar um projeto desse. Como que funciona isso? Como que... Hoje o Congresso, quando se pega, né, assessoria, caso queira, ferramentas eles têm, né? Sim. Quando se pega, por exemplo, a PEC 45, foi feito, né, por um grande estudioso, né, um estudo do centro lá. Centro de Cidadania Fiscal. Centro de Cidadania São Paulo, Fiscal, muito robusto. Bernard Rapico, Eurico de Sante. E temos a proposta do Raul, né, embora Mas seja por um que político, ele chega consegue nesse trazer. ponto? Aí entra a política. Isso. Aí entra a política. Mas se eles que tornaram complexo, como que eles vão fazer mais simples? Porque a assessoria técnica, de fato, o Centro de Cidadania Fiscal, né, o CECIF, o Raul teve uma boa assessoria técnica. De fato, há isso. Mas na hora que entra a discussão política, aí se perde. Se perde muito dessa questão técnica. Porque aí entra, olha, o meu interesse, eu quero defender aquilo, eu vou mudar uma... principalmente no direito, e no direito tributário, né, em especial, uma palavra muda o sentido. Sim. Né? Língua portuguesa. Sim. E daí advém a grande E complexidade. aí que vem a complexidade. E o próprio fator político, e dentro do Congresso, você tem bancadas que estão com foco específico. Então você tem a bancada da bala, a bancada ruralista, os dos evangélicos, e que eles estão com foco naquilo que é melhor para eles. Sim. Então, assim, você tem dentro do Congresso condições técnicas e econômicas fantásticas para se produzir. Só que aí entra o fator político que vai permear todo esse processo. Deixa só para o telespectador entender, eu havia colocado o tanto que esse tema é complexo, me coloco junto das pessoas que têm essa dificuldade. Produzir, transportar, consumir. Hoje a gente tributa essas três instâncias, Marcelo? Hoje a gente temos, né, três grandes produtores de riqueza, né, geradores de riqueza. Tem um consumo, tem um patrimônio e tem, né, essas situações que é a renda. Né? A partir daí vai se dividindo. Hoje, por exemplo, a PEC 45, quando ela trata especificamente do consumo, ela pega alguns tributos que incidem sobre o consumo e tenta trazer ali uma solução. Na PEC do Raul já se busca também modificar questões tanto do patrimônio quanto da renda. Deixa só para o telespectador de novo entender. R$10 custa um pacote de feijão. Sim. Desses R$10, R$3,50 impostos. Eu estou colocando uma média, um número aleatório. R$3,50 para um trabalhador, um engenheiro que ganha R$10 mil, R$3,50 vai fazer pouca falta para ele. Então, na hora que ele compra, porque precisa de alguém para consertar a rua, precisa de alguém para poder construir uma ponte, precisa de alguém para pagar esse político que está fazendo esse processo.
3,50 para um sujeito que ganha um salário mínimo é muita grana. 3,50 para quem ganha 10 mil, nem tanto. Tributar o consumo é muito injusto, não? Essa é uma das maiores perversidades do nosso sistema. A tributação excessiva sobre o consumo em detrimento de tributação sobre a renda e sobre o patrimônio. Sobre o patrimônio, que praticamente não existe. Os colegas concordam, mas eu vejo que o Brasil se tributa o consumo porque para a fazenda é mais fácil. Porque na hora que eu vou tributar patrimônio e renda, eu tenho que olhar a sua característica pessoal. Na hora que eu tributo o consumo, eu trato todo mundo igual. Então eu tenho menos trabalho. Em que pese nós termos na Constituição esses princípios como da capacidade contributiva, princípio da seletividade, onde, por exemplo, um remédio de ser humano se tributa mais que um remédio que é utilizado de veterinário. Então... Agora, eu estou de novo pensando no Congresso, que é quem vai resolver esse negócio. Não vejo no Congresso representantes... vejo no Congresso representantes do patrimônio, representantes dessa desigualdade. Sim. Ou seja, o extrato social está muito representado nessas pessoas que têm uma renda maior lá. Claro. Dizer que a renda ser tributada e o patrimônio ser tributado por aqueles que têm mais renda e mais patrimônio... Eu vou para o intervalo, senhores, porque estou tentando matutar aqui. Acho que esse negócio não vai dar muito certo. Nós vamos para um breve intervalo, até daqui a pouco. Na volta, deixa eu...